Começando a rodar. Então tá aí. Boa noite, pessoal. Vamos iniciar a nossa Assembleia Extraordinária para a prestação de contas do ano exercício 2020 da Associação de Pais e Mestres do Instituto de Educação do Amazonas. Lembrando, então, a prestação de contas é uma etapa importante para mostrar o que tem sido feito com os recursos recebidos pela escola, recursos públicos recebidos pela escola, e se ela estiver recebendo também recursos privados, que não foi o caso, tem que ser declarado, né? Independente se a gente recebeu também recursos novos no ano corrente, o ano que a gente está trabalhando, nós precisamos declarar. E aí eu vou mostrar para vocês qual foi a evolução das nossas contas, o que teve de rendimento de aplicação, o que nós acabamos perdendo em algumas contas que não tem o desconto tarifário obrigatório, e a única despesa que nós fizemos, que foi no final do ano, após o retorno às atividades presenciais. Então, é importante que vocês assinem a frequência de participação, que vai ser postada agora no chat. O assunto da nossa reunião é a prestação de contas, tá? Ao final, vocês registrem a participação de vocês. Eu vou compartilhar uma tela com vocês e eu peço que vocês verifiquem se vocês estão conseguindo acessá-la. 1, 2, 3, compartilhando esta guia com o Meet. Você está apresentando a sua tela? Parece que entrou. Vocês estão conseguindo ver? Sim, Letícia. Consegue ver, Sidney? Me dá esse feedback, por favor. Parece que sim, né? Se não tem ninguém dizendo que não... Tá ok aqui. Estou Vamos fazendo lá. muitas coisas. Vamos lá. Tá bom, tudo bem. Vamos lá. A nossa prestação de contas, ela é formada por várias contas. Eu vou marcar aqui no Excel, né, selecionando a primeira linha para vocês. Essa planilha foi construída tentando ajustar valores que são anteriores, né, que vocês vão ver aqui, saldo reprogramado e dividido em custeio e capital, que é o que a gente tinha no final de 2019, e a gente vai ter que ver o que aconteceu com isso no final de dezembro, né? Nós temos aqui essas contas, isso aqui são os números delas, né? A definição de que tipo de conta ela é, se ela é conta corrente, se ela é de aplicação, se ela é poupança, para que serve o programa, né? Porque nós recebemos esses recursos definidos, né? Diz que tem uma assinatura específica para aquele material. Eu não posso pegar um recurso que o governo federal, porque a maioria desses recursos é destinada pelo MEC, Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o FNDE. Ele repassa os recursos de acordo com quantidade de alunos na escola, há um percentual por alunos, para os programas que se tem interesse. Então, você vai olhar aqui que todos eles, a maioria deles fazem parte desse programa geral que chama-se PDDE, o Programa Dinheiro Direto na Escola. As linhas aqui chamam-se de ações agregadas, né? Então, o PDDE básico é o principal, é um dos principais, e ele, inclusive, ele está dividido em duas, porque uma conta que é anterior, que é mais antiga, e foi criada uma conta nova. Nesse caso, eu não sei dizer o porquê que criaram uma conta nova, mas a gente parou de receber recursos na conta 505994 e passou a receber na 752927, né? Essa é a conta corrente, e que na prestação de contas, por que isso aqui está em branco, né? Isso foi um dos casos que eu fui aprendendo, a professora Veres me ajudou um bocado, a professora Irene, mas também a professora Marineide, que é a assessora contábil lá da Coordenadoria Distrital 1, faz esse monitoramento, né? E a orientação é que, mesmo estando em contas diferentes, vamos pensar aqui os números diferentes, as contas, mas o programa é o mesmo, e na hora de prestar contas, então, acabou se juntando os valores dessas contas, e aí o somatório deles passa a ser 19.679,35 e 25.790,83 ao final de 2019. Isso aqui é ponto importante para quem quiser entender. Custeio e capital. Custeio é aquilo que eu posso usar no pagamento de serviços, de bens não duráveis, que vão acabar logo, e o capital é aquilo para materiais
mais caros, né, ou que são de maior duração. Então, esse era o nosso final em 2019, nós recebemos, ao final de 2019, somado 43 mil, né, e divididos nas contas, porque um é de aplicação automática e outra é uma conta poupança. E aí, o que aconteceu? Nós recebemos desse programa o valor, né, dividido em duas partes, né, custeio e capital, 11.320, sem fazer despesas no ano de 2020, e essa conta teve rendimentos automáticos, né, de 164,22, e aí 6,73 e 9,44. O que foi feito? Pega-se esse valor e soma-se a um dos interesses aqui, eu somei ao capital, né? Então pega-se o valor que tinha, soma-se ao valor que foi recebido, mais os rendimentos, e a gente chega a essa soma aqui, em que o saldo final dessa conta é 66.036,18, e somado com os outros valores dessas contas que não houve recurso novo, chega a 68.290,56. Então, esse valor aqui existe para o PDDE básico. O que é o PDDE básico? É o que, fundamentalmente, a gente vai usar em coisas mais básicas da escola, desde material de escritório, material para atividades pedagógicas básicas, que acontecem no diário, né? E projetos que a escola pense, né? Professores, eu quero fazer um projeto tal, tem recurso, desde que se olhe lá e veja a finalidade daquilo. Às vezes a gente espera muito que venha uma ordem, né? Mas aqui pode existir uma organização da escola para definir. Desse projeto a gente vai destinar um valor tal aqui. Nós temos um valor interessante, né? Que tem que ser pensado o que vai ser executado. Se alguém tiver alguma pergunta sobre o PDDE básico, eu vou passar para o PDDE qualidade. Podemos seguir, beleza. O PDDE qualidade já é uma outra área, né? E ele está dividido em 3 ações agregadas: educação conectada, novo ensino médio e Covid emergencial, né? O emergencial Covid, o nome dele oficial é o emergencial. Educação conectada é uma linha que está voltada para ajudar na conectividade da escola. Esse programa ele já tem recebido valores desde 2018 e 2019. Não recebeu em 2020, mas nós fizemos o plano de aplicação e é provável, então, que em 2021 a gente receba uma nova parcela dele, que é em torno de R$ 3.700, se eu não me engano. E aí nós vamos ter um valor interessante para aplicar na contratação de internet para a escola, isso quando tiver nas atividades presenciais, né? E materiais que possam ajudar na ação do laboratório. É possível, precisa sempre aquilo, pessoal, trabalho em equipe, né? Porque eu posso até lançar isso aqui, mas se não tiver os colegas ajudando a executar na escola, não vamos conseguir. Então, nós não recebemos recursos do Educação Conectada em 2020, como pode ser visto aqui, e o valor total dele é R$ 9.907,56, com alguns rendimentos aqui. O que a gente fez aí que é uma administração contábil, né? Como o valor é menor do Educação Conectada, tudo que foi de rendimento dessa conta, nós resolvemos lançar para o Educação Conectada. Para quê? Porque esse valor de rede de internet, né, de contratação de mensalidade, é uma coisa que varia um bocado, e às vezes para você ter uma conexão nós temos aí 1.000 e tantos alunos, né, e nossa ideia de projeto é fazer com que a maior quantidade de alunos tenha acesso à internet ao mesmo tempo. Então nós colocamos os valores para cá, que era para custear o valor dessa mensalidade, o custeio, né? Nós temos aí uma segunda linha, que é o novo ensino médio. É interessante falar, é um recurso grande, é o maior que nós temos dos programas, né? Totalizando 74 mil. Nós devemos receber a terceira parcela dele nesse ano, e o programa vai ficar, se eu não me engano, com 120 mil e alguma coisa, se eu não me engano, é o total do projeto. Mas uma coisa que a gente não está autorizado ainda a executar esse programa. Então, o que para mim, ainda mais agora que a gente está
nós estamos em casa, né? É mais uma chance de planejar melhor como executar esse recurso. A gente pode fazer melhor, não precisa fazer as coisas às pressas. E aí temos o Covid emergencial, que não existia até 2020, né? Foi colocado justamente por causa da pandemia. Nós recebemos esse recurso em novembro, então já faltava um pouquinho de tempo para acabar o ano, acabamos não executando nada, né? Aí o que atrapalhou essa recepção logo é a prestação de contas que foi feita em setembro, né? Isso é um problema, mas eu posso dizer aqui com bastante clareza, né? E sinceridade. Eu comecei a fazer esse trabalho da prestação de contas quando nós começamos a trabalhar em março, e quando veio a pandemia, inclusive, acho que muitas pessoas pararam um pouco, né? Um tanto atordoado, o que a gente vai fazer? A gente volta logo, não volta logo? E demorou um bocado eu voltar a trabalhar em cima dessa situação da PMC, porque aí também voltei para o atendimento aos alunos online. Então, isso atrasou um pouco, né? Mas a gente fez, né? Conseguiu, aprendi a fazer. Agora a gente poderia ter entregue isso em janeiro, né? Mas aí acabaram as informações no site que passa os valores e para que ele serve, e eu fiquei esperando isso chegar. Até entrei em contato com o FNDE, eles responderam rapidamente depois de uma ligação que eu fiz lá para Brasília. Então, tá aí a prestação. O valor do Covid somado, né, 18.315 mais 7.849 dá um valor de 26 mil e alguma coisa, né, 26.165,23, que pode ser utilizado com ações de prevenção ao coronavírus, desde limpeza, compra de material, ações de apoio à recuperação, né, da aprendizagem, e também de apoio à conectividade. Então, pode ser pensado alguma ação que apoie os alunos que não têm acesso à internet aí nesse momento. E aí, para isso, é aquilo, é a associação, é a escola pensando em projetos e ideias. Eu tenho algumas, mas para executá-las eu preciso de mais pessoas trabalhando junto. E isso diz respeito a pais também, né? Às vezes os pais, claro, eles têm a sua rotina, mas eles podem participar um pouquinho mais, sugerindo, se voluntariando, né? Porque vamos pensar o seguinte: a PMC eu tenho 9 horas de trabalho como presidente, os outros diretores não têm isso, esse espaço, esse horário liberado. Então, é preciso doação para essa atividade. Vamos lá, se não tiver perguntas, eu vou passar para o próximo PDDE, que é o PDDE Estrutura. Sem perguntas. O PDDE Estrutura está dividido em duas ações agregadas: acessibilidade e escola sustentável. Esses dois programas nós não recebemos nada em 2020. Na verdade, o último recebimento, se eu não me engano, desse programa é em 2016. Então, a gente tem um recurso parado que pode ser pensado para ser executado, hein? Pode ser pensando em acessibilidade, não só acessibilidade de movimentos, né, pessoal? Rampa, né, cadeira de rodas, mas a gente pode pensar em materiais que deem possibilidade de outras pessoas com outras dificuldades acessarem. E o Escola Sustentável está voltado para ações relativas à sustentabilidade, né? Horta escolar, coleta seletiva. Então, de novo aquela ideia, dá para fazer, é só a gente pensar e se organizar como executar. E o valor total do PDDE estrutura, né, 18.579. Isso aqui é ponto importante, pessoal, que é um fator que dificulta um pouco a prestação de contas, é que algumas linhas elas estão divididas em várias ações agregadas, então você tem que somar isso tudo e presta conta somente num documento do Conselho Fiscal, mas em 3 demonstrativos financeiros. O Laerte quer falar, Laerte? Laerte, se tu estiver falando, não estou te ouvindo. Vou dar sequência aqui. Esse é o PDDE estrutura. E aí nós passamos para os 3 últimos, né? Esse programa Novo Mais Educação é o programa o único que nós fizemos uma despesa nesse ano. E o que aconteceu aqui?
Não é possível. Tá, vou voltar para cá. Então, esse programa Novo Mais Educação foi o único que nós fizemos uma despesa que foi de R$ 79,79, com a compra de pincéis atômicos, pincéis para quadro, para a gente fazer, os professores usarem nas salas de aula, né, como um quadro branco, né? O recurso é pequeno que nós tínhamos, ainda resíduo, né, que restou, e como eu estava no primeiro mandato, né, aprendendo a fazer, eu vou fazer um teste aqui. Nós fizemos a compra e quando chegou lá precisou mudar uma coisa no preenchimento, né, só que sobrou R$ 1,67, esse foi o rendimento, sobrou R$ 1,24, né? O que pode ser feito com isso aqui? Eu posso fazer uma devolução do recurso para o MEC, ou eu posso tentar utilizar. Eu não sei se eu vou conseguir utilizar com 1,24, mas eu deixei aí para o final da próxima prestação. Ok? Vocês estão conseguindo ouvir bem, mesmo com o chiado aí? Laerte, o que aconteceu, Laerte? Vamos dar sequência. Então, o próximo programa são 2 programas. Todos esses outros programas que eu falei são do governo federal. Esses 2 são do governo estadual. Pague Manutenção, voltado então a ações de manutenção da escola, né, desde equipamentos à manutenção predial, e ele está dividido, ele não é dividido em custeio e capital, ele é dividido deixa eu desligar aqui, dividido em ações básicas, né? Por isso eu coloquei aqui nessa nota, verificar o espelho para discriminação da destinação das ações, ou seja, ele está voltado a ações de manutenção de ar-condicionados. Eu tentei, Sidney, mas aqui a função não está permitindo acontecer isso aqui. Já tentei. Mas vamos tentando seguir como a gente consegue. O Laerte saiu. Eu não sei se deve estar dando algum problema no microfone dele, né? E Sidney, só falando aqui, é importante ver isso porque não apareceu a função de fazer a gestão dos microfones aqui, né? E eu já tinha conseguido fazer isso naquelas nossas reuniões, mas tudo bem. Vamos lá. O Pague Manutenção, ele está voltado à manutenção predial, ar-condicionados, equipamentos em geral. Eu posso depois postar para vocês o que está destinado. Qual é a diferença dessas 2 contas aqui, Pague do PEV, para as outras? Essas contas são do governo estadual, né? O recurso que chega é governo estadual. E há um acerto entre o FNDE, que é o que gerencia isso, e o Banco do Brasil, que não sejam descontadas as tarifas dessas contas. Já o PAG não, é diferente. Tanto que a gente vai ver o que nós não gastamos o dinheiro. Então, sempre eu digo, aqui é uma prioridade a gente pensar. Isso aqui vou pensar também, a gente precisa lançar isso aqui para o Supremo, né, de reduzir a quantidade de tarifas. Mas nós tivemos R$ 181 em tarifas que foram debitadas. O valor dessa conta é R$ 39.366,80 e fecha aí. E a última é o Prêmio Escola de Valor, foi um programa que parou acho que em 2015 ou 2016, e ele dava valores para as escolas que atingiam algumas metas do IDEB, né? Nós temos, então, R$ 18,97, com rendimento de 35 centavos nesse ano. Pessoal, essa é a prestação de contas em planilha, né? O que é possível fazer? O outro tipo de acesso, e eu tenho colocado isso nos drives compartilhados, é olhar os extratos a extratos. Isso vai ficar aberto para vocês consultarem. Então, essa é a nossa prestação. Se a gente for analisar de forma geral, nós temos por volta de R$ 200 mil em conta. A última vez que eu fiz o cálculo era 200 e... não sei se era 230, não estou lembrado agora, vou chutar um número qualquer e pode ser pior, né? Mas é um valor, acho que, considerável para a gente fazer algumas coisas na escola. E o primeiro passo começa por a gente mostrar, dizer o que está sendo feito, né? Tá com essa
essas contas adimplentes para receber os novos recursos que virão, principalmente do novo ensino médio e talvez a educação conectada. E esperar que essa pandemia acabe e a gente possa voltar para as nossas escolas e conseguir desenvolver o trabalho presencialmente, que não tem comparação em fazer isso de forma virtual, né, pessoal? Então é isso. Se alguém quiser falar alguma outra coisa a respeito, perguntar da prestação, fale, né? Agora eu vou deixar aqui de novo o link de participação, e isso é importante que vocês façam o preenchimento, e para dizer que vocês participaram aqui, eu vou lançar nos grupos e vou lançar esse vídeo para que outras pessoas assistam também. Temos alguma pergunta sobre prestação de contas? Se não tiver, eu paro a gravação e a gente passa a fazer uma conversa um pouquinho mais livre sobre as situações relativas às atividades remotas, se houver interesse aí dos pais que estão aqui e dos professores. Ninguém se manifesta em contrário. Tem pergunta? Algum pai quer perguntar? Eu vou parar a apresentação. Isso depois eu vou lançar nas nossas redes, né? Quem quiser acompanhar o trabalho da APMC, nós temos uma fanpage que está um pouco parada e um Instagram, que está ao contrário, né? Mas é @APMC_EA. E temos o grupo do ensino médio, para os pais do ensino médio. A ideia é fazer um grupo também do ensino fundamental. Eu sei que são muitos grupos, mas é a forma que a gente consegue se comunicar. Então eu vou parar a gravação agora. Ok? Para todo mundo. Obrigado pela participação.